Olá a todos. Estava lendo uns rascunhos feitos quando eu me aproximava dos 40 anos de casado. Então isso já estão se passando quase 11 anos. Uma obra do Nietzsche para o além do bem e do mal. Um prelúdio a uma filosofia do futuro. Segundo esse filósofo, ele faz uma crítica bastante severa ao idealismo. Ele focaliza as categorias do idealismo metafísico e os valores morais, que o condiciona propondo uma nova abordagem que seja a genealogia dos valores. Segundo ele, questionar os valores morais implica descrever sua origem e sua história. Para este pensador, os valores morais originam-se da reação dos fracos, que coloca o bem como a negação das ações dos poderosos. O valor supremo, que deve guiar o critério do que é bom, verdadeiro e belo, é a vontade de potência, é o mal que vem da fraqueza. Então vejam, eu na época escrevi também um artigo, depois de ler esse livro, coloquei como título A Inseminação Educacional. Quer dizer, muitas coisas estavam acontecendo e transformações dentro da universidade. Lugares correspondentes. Tinha muitas ações sendo descritas no passado dentro da universidade, com as transformações, principalmente a EAD, que começava em grande estilo, e realmente tudo isso estava nos assustando bastante, principalmente alguns professores que não estavam preparados e se colocavam contra toda e qualquer mudança no sistema. A aula tem que ser presencial, a aula não pode ser à distância. E eu comecei a contextualizar algumas opiniões, a minha principalmente, dizendo que eu era um privilegiado, um inseminador de ideias, construtor de caracteres, criador de borboletas. É assim que eu me sentia. Sou um professor, um dia ainda será minha única atividade, e hoje é minha única atividade, já que a considero a mais importante. Enquanto a influência de um consultor dura apenas o momento da gravidade, no momento que eu estou na empresa, a do educador dura uma vida e vai além. Posso afirmar categoricamente, pela minha experiência de 40 anos em sala de aula, que essa ideia da inseminação, eu acredito que ela começa a criar metáforas no sentido de dizer que ela engravida mentes. Ela faz com que as mentes dos estudantes elas sejam tomadas para si, para o professor, e ali se comece um verdadeiro trabalho de geração de uma mente diferente. À medida que o aluno aprende, à medida que o aluno estuda e se dedica, à medida que ele se torna, por exemplo, no ensino EAD, ele se torna autodidata, ele cria dentro daquele ambiente somente seu, na cibercultura, leituras, releituras, contextos, recontextos. Ele vai criando modelos de reconstituir tudo aquilo que ele está aprendendo. Ele cria uma mentalidade de aprender cada vez mais e com seus próprios passos. O professor, ele vai ser um mediador. Ele vai justificar aquelas grandes passadas dos alunos. A ideia de um professor nos dias de hoje, isso já vem desde o tempo do Freire, causar no aluno um impacto de que ele aprenda. Aprender é aprender. Seria isso. Não depende do professor. Eu colocava na época, que ainda tinha trabalhos fora da universidade, que ser consultor, palestrante, escritor,
também envolve ensinar. E até dar mais dinheiro, na verdade, prestígio. Mas nenhuma dessas atividades permite sussurrar tão próximo do cérebro e do coração de quem deseja voar. Nenhuma permite acompanhar a transformação da crisálida em borboleta. Parece um sonho tudo isso. E eu relendo esses textos, que já atravessam mais de 10 anos, eu acredito que meu pensamento não mudou muito de lá para cá. A qualidade na educação, ela começa com a qualidade do educador, que precisa gostar de aprender e ter gana de ensinar, talento e vocação. Eu conheço excelentes educadores, criados por grandes instituições. Como explicar isso? Eles se formaram, mestres, doutores, pós-doutores, nessas grandes instituições de ensino, principalmente as do governo. Mais importante do que a escola que cursaram é o que são capazes de fazer com o que aprenderam. Eu tive muitos doutores na minha trajetória até o doutorado, mas alguns a avaliação não era muito boa. Eles deixaram para trás tudo que aprenderam. E se você perguntava, ou se via o currículo Lattes deles, se formaram em grandes instituições. Mas eu vi também que aqueles que formados em instituições simples, eu me formei em instituição simples, universidade privada, pelo menos 3 graduações eu fiz em universidades privadas. Depois que eu galguei a universidade pública. E essas diplomações da universidade privada me valeram muito. Digo-lhes com certeza até mais que aqueles que se formaram com a mesma graduação em universidades públicas, que trabalhavam do meu lado. E às vezes não tinham a mesma expertise de que eu em sala de aula. Como justificar isso? Quando ainda pré-adolescente, eu completei o curso primário numa instituição educacional onde era interno. Não lembro exatamente os resultados. Entretanto, aprendi a escrever melhor e raciocinar, lendo gibis na banca onde vendia jornais e revistas. E também o fascínio pela leitura. Fascinado por ler. Até hoje. Ao revelar isso, corro o risco de receber uma saraivada de fogo e enxofre vindo daqueles deuses da educação que se assentam no Olimpo do conhecimento acadêmico e com alto teor de pedigree. Sim, aprendi muito com aquela instituição governamental onde eu era internado. E quando declaro isso, os doutores ficam assombrados. Não é possível. Eu lembro de um professor de contabilidade. Vez ou outra eu percebi que ele olhava para mim. Um dia ele encorajou-se, sentou do meu lado. Eu li muitos dos seus artigos. E muitos deles eu coloquei como referências nos meus estudos. Parabéns, professor. Vejam como eu me senti naquele momento. Ao constatar que aquele professor estava fazendo doutorado no exterior. São fatos. E que precisam ser melhor entendidos.
pela nossa mente como educador. Eu fico por aqui, mas adiante nós damos continuidade a esse tema que eu acho apaixonante e que eu escrevi há mais de 10 anos atrás. Inseminação educacional. Engravidar mentes. Sucesso para todos.